A aliança cristã é superior à aliança mosaica. Bom dia do Senhor para todos os irmãos. Espero que todos estão com saúde física, mental, emocional, espiritual e até saúde social também, porém à distância, né? A aliança cristã é superior à aliança mosaica. Se você já estudou o livro de Hebreus, você provavelmente já ouviu uma frase assim semelhante, né? A aliança cristã é superior à aliança mosaica, porque realmente Hebreus fala sobre isso. Mas já ouviu o castigo sobre a nova aliança é superior ao castigo da velha aliança? O livro de Hebreus do Novo Testamento apresenta várias razões pelas quais Jesus e sua aliança é superior à aliança antiga. Entre elas, Hebreus 8, 6 até 13. Em Hebreus 8 e versículo 6, nós podemos aprender aí, Jesus tem um ministério mais excelente do que o ministério de Moisés. Ele é um mediador de uma superior aliança de Moisés também nesse versículo 6. E esta aliança tem superiores promessas. Em versículo 7, a primeira aliança tinha defeitos. Em versículo 9, a nova aliança, as leis são escritas nos corações e não em pedras, tábuas de pedra. Né? Hebreus 8 e 12, a esta nova aliança, não há nesta nova aliança lembrança dos nossos pecados. E finalmente, versículo 13, a velha aliança, a de Moisés, desapareceu. Também em Hebreus, a superioridade de Jesus sobre Moisés é óbvio em todas as partes deste livro. Né? A superioridade da nova aliança sobre a velha é óbvio em Hebreus também. Ainda podemos falar sobre o sacrifício de Jesus sendo melhor do que o sacrifício dos animais da antiga aliança, que realmente Jesus colocou fim desse sacrifício de animais, porque o sacrifício dele é suficiente e não precisa mais sacrifício pelos pecados. Ainda podemos falar sobre o sacerdócio de Jesus também. Ele é o nosso sumo sacerdote, bem melhor do que o sumo sacerdote humano, não é, que sofria tentações e que realmente cedia às vezes às tentações, mas o nosso sacerdote é perfeito e é o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Então, diferenças que há entre a nova aliança e a velha aliança, e há muitas passagens no Novo Testamento que fala a respeito disso, e muitas outras coisas em Hebreus até, outras passagens também na Bíblia que nós podemos usar, né, que mostra como séria é ter o melhor, ou a melhor aliança, a aliança cristã, e querer voltar. Foi isso que os hebreus estavam querendo fazer, e o autor de Hebreus estava mostrando para eles como era ridículo realmente querer voltar àquela aliança inferior. Mas hoje só queria fazer lembrança destas coisas e não entrar em mais detalhes sobre estes fatos. Hoje eu quero frisar uma diferença que creio que muitas vezes não é notada no estudo das alianças. Essa diferença que falo é que o castigo para quem quebra a nova aliança, comparado com o castigo da velha aliança, é bastante diferente. Então, antes de ver o que Hebreus diz, vamos ver o que alguns outros dizem. Jesus, por exemplo, Jesus fala de um dia de juízo onde a humanidade será julgada. Por exemplo, em João 12, 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus fala bastante sobre o dia do juízo. Outro exemplo é Mateus 12, 36. Digo-vos de toda a palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia
do juízo, o dia do juízo. O apóstolo Paulo também fala de um dia de juízo, com castigo e também com recompensa. Em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 5, podemos ler: mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do juízo, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Puxa, Pedro é bem específico aqui sobre o que vai acontecer naquele dia do juízo, né? Pedro também, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o quê? Para o dia de juízo. E podemos citar mais, mas a propósito de hoje é ver o que Hebreus diz a respeito do castigo. Um ponto interessante que quero trazer para a Irmandade hoje se encontra em Hebreus 2 e também depois em Hebreus 10, que deve ter sido lido logo no início do nosso culto hoje. Mas em Hebreus 2, capítulo 1, versículo 1, desculpem, Hebreus capítulo 2, versículo 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, eu quero comentar esta passagem, mas eu vou fazer uma nova leitura com comentário dentro da leitura, começando também com o versículo 1. Então ele diz: por esta razão importa que, então, nós cristãos debaixo da nova aliança nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, então as verdades da nova aliança, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, agora aqui se trata de palavras da velha aliança. E toda transgressão, desobediência debaixo da velha aliança recebeu o justo castigo. Então a desobediência da velha aliança foi castigada com justiça. E versículo 3. Como escaparemos nós, então, cristãos debaixo da nova aliança, como nós vamos escapar o castigo, se negligenciarmos tão grande salvação que nós temos recebido aqui na nova aliança, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Quer dizer, lá no primeiro século foi confirmada essa palavra. E como foi confirmado? Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, veja, a primeira aliança, o que nós chamamos da velha aliança hoje, castigava com justiça os desobedientes. E a nova aliança, a aliança cristã, se for negligenciado, esta que foi confirmada
por Deus, dando testemunho juntamente com Ele por sinais e prodígios e milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade, se esta foi por nós negligenciado, desobedecida, então, como nós vamos escapar o castigo? Ok? E essa, na verdade, é uma pergunta, vamos dizer, uma pergunta retórica. Porque a resposta você deve entender sem ninguém dar. Não vamos escapar se nós desobedecemos a nova aliança. Se depois, então, mais perto do final deste livro, ele fala ainda mais sobre aqueles que rejeitam a nova aliança. Na passagem que foi lida, Hebreus 10, 26 a 35. Este já foi lido pelo irmão, mas agora eu quero ler de novo e também fazendo a mesma coisa, colocando comentários no meio do texto. Então, começando com o versículo 26, espero que você tenha a sua Bíblia aberta. Hebreus 10 e versículo 26. Porque se nós hoje, então, vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, quer dizer, depois de ter nos tornado cristãos, de ter recebido essa mensagem da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o cristão que rejeita a nova vida, então, e vive deliberadamente no pecado, deve esperar o quê? Certa, em versículo 27 ainda, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E versículo 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos quem tiver rejeitado a lei de Moisés, rejeitado então a velha aliança. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele. Ouviu o que ele falou? Mais severo castigo. Julgais, vós será considerado digno aquele da nova aliança, que calcou aos pés o Filho de Deus. Quer dizer, aquele que pisou, mesmo que falando figuradamente, mas pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós, então, mais uma vez, cristãos da nova aliança, conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Creio aqui que também falando sobre cristãos desviados caindo nas mãos de Deus, ele continua dizendo: lembrai-vos, porém, nos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos com todo, como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, o que ele está dizendo? Nós, cristãos fiéis, temos uma recompensa superior às coisas passageiras deste mundo. Podemos perder as coisas deste mundo, mas não vamos perder, enquanto nós somos fiéis, as coisas do mundo por vir. Então, essas coisas desse mundo são passageiras, mas nós temos promessas e uma recompensa superior e durável. E versículo 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, quer dizer, a vossa coragem. Ela tem grande galardão, tem grande recompensa,
maior do que a velha aliança, e o castigo por não ter continuado firme, maior do que o castigo da velha aliança. Então, bem, o que podemos tirar disso tudo para nós hoje? Temos recebido do nosso Deus coisas superiores e não devemos nunca desprezar essas coisas. E se nós desprezamos estas coisas, vamos receber um castigo severo e justo. Quer dizer, a nova aliança é superior, mas o castigo por desprezar, desobedecer a Jesus e a sua nova aliança é também superior. Não devemos abandonar a nossa confiança, a nossa coragem de falar e viver estas palavras, pois enfim vamos receber uma grande recompensa. Concluo esta mensagem como o anjo também concluiu a sua mensagem à igreja de Esmirna, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 10. Ele disse o seguinte: não temas o que hás de padecer. Eles estavam sofrendo e não sabiam exatamente o que ia acontecer amanhã. Não é muito diferente do que nós hoje. Nós estamos com um certo sofrimento, não posso comparar exatamente com o sofrimento deles, mas nós estamos passando por sofrimento e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer amanhã. Só que a fonte do problema deles é muito diferente do que a fonte dos nossos problemas. Ele diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Bem, a fonte da nossa tribulação é diferente. É coronavírus, é Covid-19. E a nossa prisão é o nosso confinamento aqui em casa. Diferente do que o deles. Mas a mensagem, irmãos, é a mesma. A instrução divina, seja de Hebreus, ou seja de Apocalipse, é a mesma. Seja de perseguições do Império Romano, ou seja de aflições e medo trazido por esta pandemia. Sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas a morte. Se for hoje, ou se for a semana que vem, ou se for daqui a 20 anos, não temas a morte. Sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a verdade. A aliança cristã é superior à aliança mosaica. Melhores promessas, por exemplo. Mas o castigo por negligenciar a nova aliança é superior também ao castigo da lei mosaica. Mas a solução do castigo, em qualquer circunstância, sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, vamos ser fiéis. Uma boa semana do Senhor para todos. Que Deus continue nos abençoando. E vamos continuar também em oração, pedindo a Deus misericórdia sobre todos nós, especialmente aqueles que já estão sofrendo nos hospitais. E temos até irmãos em Cristo que já pegaram essa doença e que estão sofrendo. E vamos continuar em oração. Uma boa semana do Senhor para todos. Amém.